pessoal da série Rolândia, aqui tem história, alguns recortes históricos de Rolândia. Aqui, a diplomação de Perazzolo em 88. Esse juiz aí é o Dr. Rubens Bittencourt. Aqui, um aniversário de Rolândia. Temos aqui o boi de mamão, do folclore paranaense, a Miss Rolândia da época. Prefeito Eurides Moura e Perazzolo juntos no palanque. Aqui um projeto meu de homenagem aos ecologistas, Herbert Bartz e a família Umberhal recebendo o diploma de honra Mérito Rolândia, um projeto meu na época. Aqui estou ao lado de João Dário, fomos a uma cerimônia no Rio de Bagi com relação ao meio ambiente e fizemos algumas reivindicações para Rolândia com o secretário da época, Tadeu França. Aqui estamos reivindicando providências no trânsito e corpo de bombeiros. Perazzolo pedindo recursos para o Ribeirão Ema. Aqui uma associação que eu fundei na época como vereador, a Associação do Jardim das Flores. Pouca gente sabe que fundamos 12 associações de moradores na época. Lei orgânica em fase adiantada. Aqui uma outra associação que eu fundei, essa é a do Caramuru. Ali a primeira presidente, a senhora Alice Moloni. Aqui o projeto meu, a menina dos meus olhos, projeto Água Limpa para o Ribeirão Ema. Aqui estamos ao lado do João Dário. Esse rapaz aqui sou eu, o João Dário está plantando uma árvore. E aqui o José Tarciso, do ITCF, antigo órgão que depois veio a ser IAP. Aqui um outro recorte da mesma matéria. Estamos aqui lá no Ribeirão Ema com a nossa equipe plantando árvores. Quase ninguém lembra disso, foi em 92. O João Dário deve se lembrar. E o José Tarciso Filho. Aqui um recorte mostrando as associações de moradores que eu fundei na época. Aqui vemos Cafezal, Ribeirão Vermelho, Ceboleiro, Pinheiro, Caramuru, São Rafael, Belanção, Jardim Rosângelo, Jardim das Flores e Europa, entre outros. Vereador José Carlos Farina na época. Aqui uma ação popular ambiental para preservar um bosque em Rolândia. Esse foi uma ação que eu ajuizei em favor de algumas entidades ambientais de Rolândia e alguns ambientalistas. Aqui uma outra associação que eu ajudei a fundar, a Associação dos Feirantes de Rolândia. A Associação do Caramuru recebendo recursos da prefeitura. Estamos ao lado aí desse movimento. Aqui um recorte de 91, quando o prefeito Perazzolo inaugurou a arquibancada do Nacional e o time do Nacional, o time da casa, venceu o Atlético. Atlético Paranaense. Aqui uma foto antiga da Avenida Interventor Manuel Ribas, na década de 30, 40, na esquina Casa Abrunhosa. Aqui algumas obras da administração José Perazzolo. Parque Industrial, uma visão da cidade, outra visão aqui da cidade da época. Aqui temos indústrias começando a se instalar em Rolândia na década de 90, começo da década de 90. Parque Industrial 2.
Nacional Atlético Clube reviveu seus dias de glória. Aqui temos o prefeito com o secretário de Estado dos Esportes, inauguração da arquibancada. Eu estava presente nesse dia, me lembro muito bem. Aqui o hasteamento da bandeira, das bandeiras. Aqui eu estou ao lado do prefeito Perazzolo e do vereador Galvão, Carlinhos Pinheiro, reivindicando projetos para a Rolândia com o governo Requião. O projeto meu de homenagem aos pioneiros redundou em que a Secretaria de Cultura, na época, cadastrou dezenas e centenas de pioneiros, como esses que vocês estão vendo, que receberam cada um diploma, esse do meu projeto. E por vários anos assim foi. Ultimamente, os atuais secretários de Cultura da pasta, eles nem sabem que existe esse projeto meu. Eles, talvez, se assistirem esse vídeo, vão saber como que a gente homenageava os pioneiros antigamente. Aqui o projeto meu de árvores frutíferas nas entradas da cidade. Nacional Atlético Clube enfrenta o Atlético Paranaense. Aqui o Nacional Atlético Clube do Paraná com Soco para sair da crise. Na foto vemos Soco e o nosso saudoso Juquita, cracão de bola do Nacional. Aqui Perazzolo reassumindo a prefeitura. Estava de férias, né? Estava de férias e reassumiu das mãos do João Dário. Aqui algumas obras da época. Avenida Expedicionárias recebeu recapeamento. O pátio da prefeitura ganhou asfalto. Pista de skate. Tudo administração José Perazzolo. Aqui uma entrevista minha, José Carlos Farina, para o jornal O Jornal. Acho que era de Cambé esse jornal. Aqui um projeto meu em homenagem aos ecologistas. E aqui os homenageados, Nicolau Schalf, João Gilberto, eu, o José Tarcísio e o promotor de saudosa memória, Luiz Antônio Sartori. Aqui um outro recorte desta mesma homenagem. Aqui eu, como vereador, trabalhando para a conclusão do projeto do Lago São Fernando de Rolândia, isso em 91. A minha luta por esse lago é antiga. Aqui eu estou ao lado do Leonel Brizola, fomos recebê-lo no aeroporto em Londrina. Nós éramos do PDT na época e trabalhamos aí nessa campanha do Brizola. Aqui um antigo desfile, 7 de setembro. Aqui mais um jornal falando da inauguração da arquibancada do Estádio do Nacional. Henrique Guariente, Perazzolo, a torcida. A placa, Henrique Guariente ali com César. Prefeito com o secretário de Estado dos Esportes do Paraná. O Eurides Moura do lado e eu estou ali atrás com aquela flecha na cabeça. Coronel da Polícia Militar. Aqui o hasteamento das bandeiras. Aniversário, expansão do Parque Industrial, Riacho Bandeirantes foi o tema da Semana Ecológica da cidade de Rolândia. Aqui mais uma entrevista do vereador José Carlos Farina. Aqui uma polêmica minha com o vereador Chiquinho de Paula. Tivemos uma polêmica, mas deixa para lá, nem sei os motivos. Somos bons amigos, sempre. Aqui um recorte falando da Semana do Folclore.
Em 91 tivemos uma semana todinha de danças folclóricas. Quem estava na frente era Zeni Costa e as professoras Tribulato. Mais homenagem aos pioneiros. Projeto de minha autoria. Aqui a polêmica sobre um grupo de comerciantes que eram contra o calçadão de Rolândia. Foi feito até um abaixo-assinado pedindo para não fazer o calçadão. Dr. Ari Nogueira, cidadão honorário de Rolândia. Perazzolo continua entregando obras. Caixa d'Água de São Martinho, no caso aí. Assinando convênio na área de saúde. Dr. Pincelli admite que poderia ser candidato, mas acabou não saindo, não. 58º aniversário de Rolândia, teve desfile em homenagem a pioneiros. Aí o pessoal da época, o Keller, assessor de imprensa, o Galvão. Aqui o grupo folclórico Hot Captain, danças, desfiles das viaturas do município, escolas, atletas. Teve uma corrida, né? Aqui uma pioneira, aqui o Farinão, aqui que sou eu, discursando para os pioneiros na ocasião. Há poucos anos, o Daniel Stadler e eu e outros ambientalistas lutamos contra uma indústria de chumbo. Essa mesma indústria de chumbo, em 91, tentou se instalar em Rolândia. E na época, pode ler aí, ó. E na época eu já lutei contra, sozinho praticamente. Tá tudo escrito aí, ó. 91, novembro de 91. Aqui uma Oktoberfest de 91. Aqui o Jaime Freiberger. Através do meu projeto de homenagem aos pioneiros, nesse ano aqui, ó, homenageamos todos esses pioneiros aqui, vejam só. Só que na divisão de cultura fazia as fichas. E graças a esse meu projeto nós temos relato de todos esses pioneiros desse ano e outros que foram homenageados em outros anos, tá vendo? Família Miquelete, Henning, Watanabe, Trevisan, Riva, tá vendo, gente? Projeto meu, Kirsten, Trauman. Pouca gente sabe da minha preocupação em resgatar a história de Rolândia. Quase ninguém sabe, mas através desse vídeo hoje vocês estão sabendo que todas essas pessoas aí ó, foram homenageados, mas fizeram ficha e responderam, Brunose, tá vendo? Dieters, Friedrich, Schurman, tá vendo? Todos eles responderam questionário, entrevistas e receberam homenagem, mas só que hoje Rolândia sabe exatamente como que aconteceu os primeiros anos da nossa história. Comissão censitária. Conquistas para a Rolândia e para o funcionalismo público. Farina recebeu cumprimentos. Aqui mais uma entrevista do vereador Farina. Nacional ganha do Atlético Paranaense. Briga do vereador Farina em favor do contorno sul de Rolândia. Vereador Farina apresentando o relatório das conquistas da rede de esgoto de Rolândia na época. Houve aqui um grande investimento por parte da Sanepar, na administração José Perazzolo. 30 bilhões. Aqui mais homenagem aos pioneiros. Essa homenagem foi feita por muitos anos. Depois
Recentemente, os atuais secretários nem conhecem mais essa lei. Se eu não falo, ninguém sabe. Aqui um protesto que foi feito em Rolândia para terminar o contorno sul de Rolândia. Eu estou aqui do lado do Jairo Melo, Eliseu de Paula. Aqui mais homenagem aos pioneiros, projeto nosso. Aqui os vereadores da época cantando o hino nacional. Aqui o vereador Paulo Augusto Farina, com o presidente da Associação Ecológica de Rolândia, Milton, e eu também estava nessa matéria aqui, mas não saí na foto. A gente estava lutando em favor do Ribeirão Vermelho. A Sanepar estava poluindo na época com esgoto maltratado. E nós lutamos bastante aí. Associação Ecológica e o vereador Paulo Augusto Farina, que também é membro da Associação Ecológica. Aqui uma ação popular ambiental que eu ajuizei contra a prefeitura da época. Acho que o prefeito era o Leonardo. Contra o loteamento lá do Vale Verde, que não estava respeitando o limite do plano diretor de 70 metros de preservação das nascentes. E nós entramos com essa ação, ganhamos, e depois de muito tempo ela foi executada e a prefeitura teve que indenizar o dano causado ali por não respeitar esse limite de 70 metros de preservação das matas ciliares. O prefeito, acho que era o Eurides Moura, gente. Não era o Leonardo, não. Aqui um outro recorte sobre essa ação que eu ajuizei contra a prefeitura para preservar uma faixa de 70 metros de matas ciliares no córrego Amoreiras, nos fundos do cemitério. Aqui mais uma entrevista que eu dei para o Jornal de Cambé. Aqui o vereador Paulo Roberto Pires falando da fundação da Associação Ecológica de Rolândia, que ocorreu em 93. Foi mesmo isso? Foi mesmo, foi. Sim, em maio de 93. Aqui o Dr. Ari Nogueira recebendo homenagens em Rolândia. Aqui um outro recorte da ação que eu ajuizei contra a prefeitura para preservar as matas ciliares do Jardim Vale Verde. Aqui o time do Nacional Atlético Clube de 1969-70. Temos aqui Juquita, Jura, Perigo, Osvaldo, Juquita. Benfica, temos o Mão de Pilão, Joel, Mauro Zulian. Temos o Pedrinho, Vale, Osvaldo, já falei, Jaborão e Chocolate. Alguns que eu me lembro. Aqui uma Assembleia Geral da Associação Ecológica de Rolândia, em agosto de 93. Aqui um outro recorte comprovando a minha briga em favor do contorno sul de Rolândia. Assunto que hoje ninguém mais se lembra, ninguém mais sabe. E agora, por último, uma foto histórica do aeroporto de Londrina, onde se vê caminhonetes, picapes e jipes da década de 50. Foto lindíssima, histórica. Pessoal, estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.